a questão, por que está esperando a CPMI? A CPMI, ela, tanto é que eu não quis que fosse CPI e fosse CPMI. Por quê? Porque a CPI, ela dá o direito ao presidente do Senado decidir se ele abre ou não. A CPMI, ele é obrigado a ler na primeira sessão do Congresso. E, automaticamente, lendo, já se dá o início do processo da CPMI. Então, tira dele o poder de decidir, abro ou não. Então, era uma maneira de tirar e trazer o Congresso, todo mundo junto, para esse movimento que é inevitável, também vai ser confrontado ao STF. Então, nós precisamos estar unidos, senadores e deputados, principalmente todos da direita. Então, o problema da direita é que nós temos dificuldade de marcar reuniões. Eu tenho marcado toda segunda-feira reuniões para a gente poder planejar, fazer a questão estratégica para a CPMI. Toda vez falta a maioria, acha que, não, depois eu vou. Então, assim, a dificuldade que nós temos da direita, a gente precisa resolver isso. Primeiro, parar de um atacar o outro. Eu nunca vi a esquerda um atacando o outro. A direita faz isso o tempo inteiro. Então, a gente se prejudica com isso, né? É claro que a gente não concorda com tudo que o outro da direita pensa, nem com a mulher que eu amo, que eu durmo, que eu transo, eu não concordo com ela o tempo inteiro, que dirá um colega de trabalho. Então, isso que eu tenho passado para as pessoas. Agora, a CPMI também, ela nos dá blindagem. Você poderia entrar com esse processo? Sim, no STF. Vai dar resultado? Não. Então, eu preciso ter a CPMI, que aí é o Congresso, com poder de investigação, com poder de quebra de sigilo, com poder de quebra de telefone e tudo mais, com poder de investigação, e aí para depois levar sem para áudio, a Adriles. CPMI. O microfone está desligado, Adriles. O microfone está desligado? Agora está aberto. foi. Agora estamos te ouvindo, Adriles. Então, levar para a O PGR senhor falou. o resultado da investigação. Então, assim, mas e se não der em nada? Não, não tem como, porque só um vídeo que vazou derrubou um ministro, que é amigo do presidente há 20 anos. Vai lá, Diga, Adriles. Adriles. O Adriles quer te fazer uma pergunta, Duval. Eu queria fazer uma pergunta antes que perca o fio da meada aqui. O senhor falou uma coisa muito importante. A CPI vai querer confrontar o STF. A gente está numa situação muito singular, esdrúxula no Brasil, que é a seguinte: o senhor bem sabe, o senhor falou, o senhor citou Gonçalves Dias orquestrando aqueles invasores, ensaiando aqueles invasores. A gente tem informações que houve infiltrados. E a gente tem informações que não só a PGR, como o STF, na figura do Alexandre de Moraes, tiveram acesso a essas imagens e, eventualmente, não fizeram nada. Continuam exatamente só prendendo, perseguindo, massacrando, censurando bolsonaristas. Não há sequer uma investigação em curso que a gente saiba sobre o que realmente aconteceu. A primeira pergunta é muito simples. Os senhores vão ter poder de convocar o Alexandre de Moraes e o próprio Procurador-Geral da República para dar esclarecimentos sobre a condução abusiva que tem sido feita nessas investigações, esses 300 réus que foram feitos de solapada, numa canetada pelo Alexandre de Moraes, sem dar sequer o mérito da audiência, dos 15 minutos para um advogado, para a individuação da conduta. Ou seja, tudo indica que há uma certa, para dizer um eufemismo, para não ser preso, uma certa tendenciosidade, um certo partidarismo do STF contra aquilo que eles julgam ser bolsonaristas ou extrema-direita, nesse caso. Os senhores vão convocar o ministro Alexandre de Moraes, vocês vão convocar o ministro da o Procurador-Geral da República, e que tipo de atitude vocês terão, no caso, o senhor terá em relação a esse ministro? Porque parece que ele é absolutamente blindado, ele não dá nenhum tipo de declaração à imprensa, não dá nenhuma satisfação a ninguém, e a gente está vendo atropelos constantes, permanentes e seguintes ao Estado Democrático de Direito e à própria Constituição. Todo mundo fica chocado, aonde vamos parar? E todo dia ninguém faz rigorosamente nada. A CPI pode ser um termo de freio aos abusos sendo cometidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que eu lhe faço, Marcos Duval, senador. Adriles, agradeço a pergunta. Primeiro, não me chama de senhor, não, porque nós vamos para o mesmo buraco apodrecer do mesmo jeito. Tá certo. E aí você me envelhece assim também. Pode chamar de você.
Bom, eu Tá bom. gostaria até de ter um dia inteiro conversando com vocês. Se for o caso, um dia a gente faz uma entre nós aqui para, se a gente tiver mais tempo, para poder falar muita coisa. Eu estou aqui com tanta coisa para falar para vocês. Vamos lá. Nós temos, a CPMI dá esse poder de convocação de um ministro. Mas aí entra o sistema, os políticos antigos, que começam a querer destensionar a corda. Não, não faça isso, não, porque a gente pode ou convidar ou convocar. Convidar, ele decide se vai ou não. Convocar, ele é obrigado a ir. Se ele não comparecer, ele perde a função dele de ministro. Então, isso tem que ser colocado em votação. Por isso que a gente tem que fazer um movimento grande nas redes sociais, para que a direita possa estar bem unida e não faltar as sessões, para que a gente, quando pautar, porque eu tenho isso pautado, a convocação do ministro Alexandre de Moraes, para que seja votado favoravelmente, não o convite, mas a convocação dele. E, de fato, é assim, todo mundo lá é notório, não tem ninguém que, até a esquerda, que tenta defender, não, ele está correto, está seguindo a legislação. Não, é unânime, todo mundo sabe que ele ultrapassou a Constituição com a desculpa de estar defendendo a Constituição. Então, assim, decisões monocráticas, audiência de custódia do pessoal foi feita em bloco, lote. Nunca, isso não existe, isso. E são aberrações que as pessoas dizem, poxa, ele era um jurista na área da justiça constitucional. Então, assim, empoderaram ele e ele seguiu. Ele é um cara psicopata, diagnosticado. Eu fui num psiquiatra para tentar fazer essa avaliação e, de fato, ele é uma pessoa psicopata, ou seja, não tem sentimento nenhum, porque quando eu estive naquele galpão, eu perguntei para os delegados da Polícia Federal, o ministro ligou, veio aqui para ver a situação, falou, não, senador, a gente está até sabendo que ele já foi até para casa dormir. Então, para você ter ideia. Então, a gente tem na CPMI, aí é que vale agora o pessoal da direita botar, desculpa a expressão aqui, mas vai botar o pinto em cima da mesa, para dizer, não, agora a gente precisa mostrar a união da direita e os nossos valores que a gente precisa defender e essas injustiças que estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao ponto, gente, eu tinha uma noção antes do dia 8 de que o ministro Alexandre era apenas um ministro muito, como é que diga assim, muito rude, né? Furou o sinal vermelho, multa. Não. Quando eu fui ver, quando eu estive lá no galpão, que eu fui o único parlamentar que entrou, quando eu fui ver, ele estava dando multa para quem parava no sinal vermelho, estava dando multa para quem passava pelo sinal verde, dava multa para quem freava no sinal amarelo. Então, é um cara que ele decide o que ele quer. Ao ponto que, quando ele disse que pediu para me reportar da tal reunião, eu disse que ele faltou com a verdade, chamei a imprensa ao vivo, fiz uma leitura de um documento que está no ar até hoje, ele não pediu para derrubar, ele não tem coragem, não vai fazer isso. Eu li e coloquei que ele, de fato, estava faltando com a verdade. E levantei e disse, vou na Polícia Federal agora levar o meu celular para que possa ser periciado, baixadas as conversas minha e do ministro Alexandre de Moraes, aonde não constava, em momento algum, ele pedindo para eu reportar. Bom, então, quando eu fiz esse movimento, 5 delegados disseram o seguinte, senador, daqui a 4 horas você pode vir buscar teu celular. 4 horas depois, eu fui lá na Polícia Federal pegar meu celular. Vocês não imaginam o que aconteceu. Quando eu chego lá, um dos delegados virou para mim e falou o seguinte, senador, o ministro, por ofício, pediu para reter seu celular. Por ofício, quando se diz, pela ligação, ou só falou, manda segurar o celular, não é pelo procedimento legal. Qual é o procedimento para reter um celular de um senador? A Polícia Federal, depois de investigar o ato de corrupção, prevaricação, o senador não responde, mas de corrupção, crime, sei lá. Bom, juntou as provas, manda para a PGR. A PGR pega a documentação, avalia, tem fundamento, precisa realmente de apreensão do celular do senador da República. Vai para o STF. O STF reavalia o pedido. Aí o STF vai dizer, o relator, de fato, é necessário
o celular do senador da República. O documento é enviado para o Congresso, que chega para o presidente do Congresso, que é o mesmo do Senado. Vai para o Conselho de Ética do Senado, reúne o Conselho de Ética, é colocado em votação para entregar o celular ou não. A maioria decidiu, não, tem que entregar? Pronto, aí eu seria obrigado a entregar o celular. E o ministro Alexandre cagou para isso. Ele simplesmente ligou e falou, retém o celular do senador. Eu tive que dar voz de prisão para 5 delegados, por furto de um equipamento do celular. O celular é do Senado Federal. Eu ainda trabalho na área de inteligência, então tem informações sensíveis. E aí, ele cometeu um crime gravíssimo contra um senador da República. Aí eu fui, então, dei voz de prisão para os delegados e obriguei que eles fizessem um ofício, naquele momento, requerendo a imediata liberação do meu celular. Falei, pega a viatura, liga o giroflex e vai lá no ministro agora. E assim eles foram, voltaram com a assinatura do ministro, dando ali, então, para liberar o celular. Quando eu peguei o documento, eu virei e falei o seguinte, tá bom, mas cadê o documento do trâmite para retenção do celular de um senador da República? Não, senador, é então isso que a gente não tem e tal, e a gente tem receio, porque o ministro Alexandre, ele não segue as coisas, a gente fica com medo de perder até a nossa função. Aí eu falei assim, vivi para ver 5 delegados da Polícia Federal com medo de um ministro e compactuar com um ato ilegal. E aí eu fui, então, até ao Senado, os advogados do Senado, fiz um documento, o Senado imputando ao ministro Alexandre de Moraes os crimes que ele cometeu por ter retido o meu celular. Rodrigo Pacheco relutou para assinar, mas eu convenci, que eu falei para ele, tira o Rodrigo dessa situação, tira o Marcos dessa situação. É um senador da República que está falando para o presidente do Congresso um ato gravíssimo que foi feito de um ministro contra um senador da República. Hoje sou eu, amanhã é o outro, né? Então, aí ele se convenceu, ele assinou. Fui na Procuradoria-Geral, apresentei a documentação e fiz uma denúncia formal. E disse o seguinte, olha, vocês precisam solicitar o relatório da ABIN. O relatório da ABIN vai estar ali a verdade nua e crua, porque está injusta a prisão do ministro Anderson Torres, está injusta a prisão do comandante-geral, está injusta a prisão de tantos brasileiros que estavam ali. E aí foi feito, aí eu provoquei a PGR para fazer a solicitação, a PGR fez a solicitação, meses depois, semana passada, eu acho, o ministro Alexandre de Moraes dá o deferimento para a entrega do documento para a PGR. E a PGR viu, ué, mas realmente o ministro Anderson Torres não tem culpa nenhuma, precisamos soltá-lo. Aí o Alexandre soltou. Então, assim, claramente, assim, não há o que convencer vocês de pensarem diferente do que nós aqui dentro do Congresso pensamos. Ou seja, o Alexandre de Moraes está em perseguição ferrenha aos patriotas, aos nacionalistas, aos... Né, então, assim, é uma perseguição clara, transparente, ninguém tem dúvida disso, porque não há a mesma medida e a mesma paulada para o outro grupo, é só para a direita, né? Calando a direita. Essa PL da censura é bizarra. Eu falo assim, gente, seria o equivalente à justiça falar para os Correios, olha, a partir de agora, eu quero que vocês abram todas as correspondências para verificar se tem alguma que está cometendo crime, tal. Bom, e aí, na lei, por absurdo que seja, gente, não tem nem tipificando qual é o crime. Então, está genérico, está subjetivo. Então, o que para mim, eu tenho 1,69 m, se alguém falar para mim, o senador é baixinho, bom, eu posso me ofender e entrar na justiça. Ou eu posso rir, porque realmente eu sou baixinho. Então, é tão subjetivo que estaria dando poder para o judiciário e para o executivo de decidir o que é fake news e o que não é. Então, quando a gente claramente vendo isso, graças a Deus ali, aí eu já passo para vocês que foi uma radiografia positiva, que partidos que têm até 3 ministérios, ou seja, MDB,
o Mais Brasil, né? Eles têm cada um 3 ministérios. Todos os deputados votaram contrário à PEC. Tanto é que Pois é, mas senador, o senhor falou uma série de desmandos do Alexandre de Moraes. O senhor disse que há um consenso, inclusive dentro da esquerda, que o Alexandre de Moraes está atropelando as leis, a Constituição. Que tipo de medida que vocês do Congresso podem fazer para coibir esse tipo de abuso? Porque todo mundo tem reclamado disso há mais ou menos 2, 3, 4 anos, desde que o ministro abriu de ofício o inquérito das fake news. O inquérito é para durar 90 dias, tem durado 4 anos para perseguir, mas ninguém faz nada. O que o Congresso pode fazer para parar com essa investida do Alexandre contra a Constituição, contra as pessoas e contra o Estado Democrático de Direito? O quê? Bom, também é uma boa pergunta. Bom, vocês, na época que ele começou com esse ato, tem dentro da legislação falando que qualquer destruição dentro da estrutura do STF, cabe ao STF investigar, julgar, condenar. Pronto. E aí entrou o mundo digital. Vocês são coniventes. Entrou o mundo digital. Aí o mundo digital começou a atacar o STF. E aí eles tiveram um entendimento que, como a ameaça chegou até dentro da estrutura do STF, então cabia ao STF fazer as investigações, as acusações e tudo mais. Essa é a desculpa que eles dão. Bom, aí, quando nós fizemos o grupo, não sei se vocês lembram, Muda Senado, para fazer a CPI da Lava Toga, vocês lembram disso? Nós tínhamos no grupo o Major Olímpio, que faleceu, eu, Álvaro Dias, Lazier, Randolph, Alessandro Vieira e outros lixos mais. Quando, de repente, vocês não perceberam que, de repente, parou? 2 motivos. A senadora juíza Selma perdeu o mandato. Foi um recado do STF. Não mexe com a gente, que quem estiver respondendo vai rodar. E aí, o Randolph, o Alessandro Vieira, e tem mais um que eu vou lembrar, passaram a ser oposição do Bolsonaro. Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a vazar informações das nossas reuniões sigilosas para a imprensa. E gravava a nossa reunião para entregar para a imprensa o que nós estávamos planejando contra o STF. E aí, quando eu virei, falei, não, tem coisa errada. E aí eu fiz um levantamento, uma investigação, descobri quem eram. Na reunião, eu desmascarei os 3 e disse, vocês agora eu entendi por que vocês estão boicotando e destruindo a CPI da Lava Toga. Porque como vocês são oposição, ou seja, se a gente conseguir, de fato, impeachment um ministro, que já vai servir de exemplo na história do país, o Bolsonaro vai ter direito a indicar uma vaga. Como eles são oposição do Bolsonaro, o que eles falaram? Não, eu não vou dar oportunidade para o Bolsonaro indicar mais ministros. Eu vou boicotar a CPI da Lava Toga. Então, você vê, parceiro seu, por isso que eu falo aqui é canibalismo. Aqui não tem parceiro de você falar assim, não, esse é amigo, está ombreado comigo e estamos em frente. Não. Se você se destaca politicamente, o outro enciumado faz uma denúncia. Exemplo, Alessandro Vieira fez uma denúncia na época do tal do orçamento secreto e eu tinha dito que desse RP9, porque o orçamento não é secreto para mim, porque além de eu colocar no meu site de transparência, eu comunico o Ministério Público de cada centavo que vai para o meu estado. Eu faço isso desde o primeiro dia de mandato. Não era função do Ministério Público, mas, graças a Deus, a Procuradora-Geral lá permitiu de me ajudar a fiscalizar o recurso, né? Bom, e aí, quando ele fez essa denúncia, que eu tinha recebido 50 milhões do orçamento secreto, a imprensa começou, o senador sendo acusado por ter recebido orçamento secreto de 50 milhões por corrupção e tal. E eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou ligar o dane-se, né, para não xingar. Porque o Ministério Público sempre é comunicado. E nós estávamos, na época, na pandemia. Então, foi o recurso enviado para hospitais para construir leitos de UTI. Bom, não liguei. Quando eu vi a imprensa, né, a qual a Globo News, fazendo um alarde sobre isso, eu fiz questão de pedir a palavra, entrei ao vivo, me deram 7 minutos. E aí eu vi esqueci o nome do comentarista lá, ele começou a filosofar a pergunta para gastar meu tempo. Eu falei, eu não vou dar tempo para você perguntar, não, deixa eu ir direto ao assunto. Está aqui o documento do Ministério Público sendo comunicado há um ano atrás,
está aqui os hospitais, os valores e tal, podem investigar e façam um desafio. Se vocês descobrirem 10 centavos extraviados no meu mandato, eu faço questão de ir aí ao vivo, aí eu falo isso para vocês também, faço questão de ir aí ao vivo e vocês ligarem para a Polícia Federal para me algemar ao vivo e me prender ao vivo. Senador, aí a Globo se fudeu. Mas Então você vê... A Elisandra quer fazer uma pergunta para o senhor também? Gente, e está boicotando, entendeu? Senador? Então a gente precisa essa união da direita lá dentro. Hoje, eu estava conversando com alguns senadores de direita, de 10 que eu conversei, 8 disseram, pô, Duval, peraí, deixa eu esperar a CPMI, vamos ver, calma, peraí e tal. Senador, o senhor está me ouvindo aí? Senador. A Elisandra também quer fazer uma pergunta ao senhor aí, eu já quero passar para ela já a palavra. Boa noite, senador, tudo bem? Boa noite, querido. Então, eu tinha uma outra pergunta, mas como dentro da sua fala você comentou ali que aí dentro não tem união, que é canibalismo. Então, quer dizer que nós aqui acreditamos que a direita está unida e lutando pelos nossos direitos, pelas nossas pautas, e entre vocês aí, então, tem uma competição. É isso, mais ou menos, que acontece na prática? Exatamente, resumindo, exatamente isso. A direita, por isso que eu falei até com o Bolsonaro, falei, presidente, você precisa assumir a liderança para que você se coloque como líder da direita, claro, parando de falar tanta besteira, porque é unânime, até ele sabe que ele exagerou, porque a gente precisa que alguém ocupe esse espaço, porque está todo mundo se matando aqui, fazendo canibalismo para querer ocupar esse espaço. Então, nós precisamos ter logo alguém assumindo essa frente, seja o Bolsonaro, Tarcísio, mas alguém que assuma e diga, eu estou liderando a direita no país. Pronto, sentou no trono, acabou. Isso vai diminuir o canibalismo, porque ninguém vai querer sentar nessa cadeira. Porque tem uma questão não só de poder, porque realmente a função de senador, ela é a função mais importante dentro da democracia, muito mais do que o presidente da República. Anotem isso. Ano passado, eu tive o poder de fazer o relatório de quantos bilhões o Ministério A, B, C e D poderia gastar. Eu decidi isso num relatório. Então, o presidente só pode usar de acordo com o que o Senado decidir. E o Senado faz impeachment de ministro, teoricamente, né? Bom, então, o que precisa fazer é a direita entender que cada um tem seu espaço, a sua luz, não precisa um querer comer o outro. Porque, como eu disse, eu cheguei para o Alessandro Vieira depois, que foi arquivada essa denúncia esdrúxula dele, e eu entrei em rota de colisão fisicamente com ele. Cheguei a romper o ligamento do meu dedo, mas eu não consegui admitir até então que era parceiro, porque estava ali no grupo do Lava Toga, fazer uma denúncia esdrúxula. Tanto é que agora eu estou fazendo contra ele, porque como eu nem precisei ser ouvido, o STF e a PGR arquivou de imediato, porque eu já deixo tudo muito transparente, eu estou entrando contra ele agora na justiça por injúria, difamação e tudo mais. Bom, senador, então, e ele se colocou oficialmente agora sendo oposição, sendo aliado do Lula. Ele está me ouvindo? Ele foi eleito pela direita, ele é um delegado, mas se posicionou, assim como o Contarato, na esquerda. Tá bom, então, senador, eu quero... O que nós precisamos aqui, vocês influenciadores, nós vamos precisar muito do trabalho de vocês durante a CPMI, porque a esquerda vai ter a Globo. Então, a Globo é, de fato, por enquanto, o quarto poder, mas está perdendo esse poder para as redes sociais. Então, nós da direita, que conduzimos muito bem as redes sociais, é hora da gente estar todo mundo, os influenciadores, vocês, todo mundo reunido, ou seja, ao vivo, ou seja, fazendo pelo Zoom uma reunião, definindo estratégia. Nós precisamos nos unir, porque aí eu tenho quase certeza, para não dizer certeza absoluta, que esse ano mesmo Lula cai. Até porque, pela função que eu exerço na área de inteligência e relações internacionais, eu tenho recebido embaixadores que estão dizendo para mim, senador, o presidente atual está gerando um risco enorme para a União Europeia e para os Estados Unidos. Há uma grande possibilidade, se ele continuar se relacionando com países antidemocráticos, de ter um rompimento com o Brasil. Vocês vão entrar numa recessão profunda, pior do que Cuba. Então, tem esse agravante ainda.
quer dizer, o país se prejudicar. Então ele fica falando no discurso tal dos juros altos. Os juros altos é o governo que já está gastando. O governo anterior deixou em caixa positivo 50 bilhões, sendo que 2 anos ficou com as empresas e as indústrias paradas. Então ele conseguiu, mesmo assim, 2 anos só de governo, porque os outros 2 todo mundo estava dentro de casa, ele deixou 50 bilhões. Em 100 dias, o Lula já gastou esses 50 bilhões e mais 170 bilhões em 100 dias. Então o mercado fala, bom, o governo não está cumprindo seus pagamentos, quer dinheiro emprestado, então eu tenho que cobrar um juros maior. O senhor está me ouvindo, senador? A gente quer... O Bradock Show agradece de coração a sua participação hoje aqui. Foi muito esclarecedor. Obrigado por nos atender, foi muito esclarecedor. Contamos com o senhor ou com você para uma próxima participação aqui. Falar você, que é a resposta que você falou para o Adriles aí, eu não quero ouvir. Muito obrigado, viu? Uma honra pra gente do Bradock Show ter você com a gente hoje aqui, nesta quarta-feira. Tá, eu que agradeço, falar rápido assim, não desanimem, nós precisamos de vocês, não pensem que vocês estão totalmente sozinhos, pelo menos tem eu e mais 2, 3 e 4, e assim a gente vai juntando, porque o bem, ele vai acabar se juntando, e a gente precisa estar todo mundo, principalmente no início da CPMI, extremamente unido, que aí com certeza, não só o nosso desejo de derrubar o presidente, como os partidos que hoje são aliados dele vão ver, caramba, realmente o Lula foi responsável por isso. E vão começar a largar, porque aqui não tem fidelidade, é canibalismo, aí ele fica fraco e ele cai. Então é a oportunidade que nós temos de tirar logo esse bandido da presidência. Conte comigo e eu espero, faço o convite aqui para vocês e os seguidores de vocês. Vão no meu gabinete, passem um dia comigo lá no Senado. Eu vou ter o prazer de vocês estarem comigo o dia inteiro para que vocês possam entender os bastidores. Então, para vocês que estão aí, os comentaristas, né? Vocês que estão liderando aí o Bradock, eu faço convite primeiro para vocês. Vão lá no meu gabinete. Passa um dia lá comigo para vocês entenderem as entranhas. Depois vocês tomam um banho de descarrego e aí vocês vão poder falar melhor aí para os seguidores. Obrigado, Marcos Duval, senador. Pra gente, mais uma vez eu agradeço. E o senhor, você sempre é bem-vindo aqui no Bradock Show. Bradock Show!